ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Está conosco, como sempre, o nosso produtor, a Sabrina Franco de Moraes, que fará agora as suas saudações a todos vocês. Desejando a todos as bênçãos do Pai Maior e que todos estejam em seus lares na mais absoluta paz. Então, meus irmãos, vamos lembrar aos companheiros que agora no sábado, dia 9, o nosso instituto não vai funcionar. Sabemos que vamos ter aí um feriadão, né, a partir de hoje, dia 7. Amanhã, sexta-feira, será devidamente enforcada, como é usual aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E então essa região da Lapa, onde fica o nosso ICEB, na Rua dos Inválidos, fica muito vazia. Muito difícil e até um pouco arriscado, né? Então nós combinamos que não vamos ter a nossa atividade. Sábado, então, disponível a nossa irmã Rosa, né, que faria a palestra, um trabalho extraordinário que ela está apresentando. Ela vai colocar essa palestra logo na primeira oportunidade. Nós avisaremos aos nossos companheiros. A Rosa vai nos falar sobre o ser quântico, que é uma leitura muito interessante, né? Essa abordagem da física quântica que encaminha as questões na direção da espiritualidade. A doutora Rosa Martins é uma geneticista, né, de alto nível, e nós não podemos perder essa palestra. Então vamos arranjar, na primeira oportunidade, ela vai fazer essa palestra para nós. Queremos lembrar que no dia 30 de junho vamos ter um seminário muito importante com a nossa amiga Dora Encontre. Ela vai nos falar sobre educação e espiritualidade. O dia 30 de junho é o 5º sábado de junho. Como o nosso ICEB ele é organizado com 4 disciplinas, cada sábado é uma das disciplinas, né? Doutrina espírita, religião espírita, ciência espírita e filosofia espírita. Então, quando nós temos um mês com 5 domingos, com 5 sábados, nos sobra um sábado para alguma outra atividade. Nós convidamos nossa amiga, nossa irmã Dora Encontre, que é uma médium espetacular. Além disso, ela é uma pedagoga respeitada no mundo todo. E ela tem desenvolvido extraordinários trabalhos universitários sobre pedagogia espírita, né? Ela conhece muito profundamente essa questão. Então ela vai estar conosco das 2 da tarde até às 5 da tarde, né? Nós também convidamos a nossa querida amiga, nossa cantora que participa desse nosso programa, a nossa querida Natasha Mequena. Ela estará presente no dia 30 para fazer também uma apresentação. Diga-se passagem que a Dora também gosta de cantar. E ela canta alguns libs, né, alemães, né? Ela gosta muito disso, estudou na Alemanha, teve reencarnações na Alemanha, então ela vai cantar algumas dessas canções também. Então vai ser um sábado assim, muito rico, né, em que nós teremos harmonia, música, educação e espiritualidade. Consideramos que é imperdível e desde já todos estão convidados. Lembrando que vai começar às 2 horas da tarde, das 2 às 5. Então, normalmente, aos sábados à tarde, nós temos de 1h30 às 3, nós temos uma palestra que é com o Dr. José Henrique Rubinho, doutora Luzia Matias, Dr. Luiz Brandão, ou ainda com a nossa vice-presidente Maria Amélia Serrano. Mas nós não vamos ter. Vamos começar às 2 horas da tarde com a nossa
Dora Encontro, e desde já todos estão muito convidados. Vamos ouvir então nosso Assaruí, que como sempre nos traz uma figura importante, né, do movimento espírita, para a gente aprender um pouco, né, com essas pessoas muito especiais. Vamos lá, Assaruí, por favor. Na verdade, a intenção é sempre lembrar aos ouvintes os nomes de pessoas que contribuíram para o movimento espírita, quer seja no Brasil, quer seja no mundo, de uma maneira direta ou indireta. No caso, hoje nós temos o Pedro Richard. Pedro Richard, ele foi uma das mais fortes e atraentes personalidades do movimento espírita. Sua vida foi de testemunho em favor do Evangelho deixado pelo Divino Mestre. Pedro Richard faz parte daquela pleiade, né, de idealistas que começaram nos fundamentos do movimento espírita no Brasil. Movimento esse que começou com sua força no Rio de Janeiro, né? Mas ele era do estado do Rio, ele nasceu no dia 9 de setembro de 1853, portanto ele nasceu um pouquinho antes da codificação ser apresentada ao mundo pelo Kardec, né? Ele nasceu em Macaé, e ele era de uma família muito modesta, mas muito conhecida lá. Só que aos 9 anos ele ficou órfão, tornou-se um arrimo de família, e através exatamente dessa necessidade dele de poder dar mais amparo, ajuda, e evidente sob a condução da mãe dele, eles acabaram vindo para o Rio de Janeiro, né? E ele sempre trabalhando, sempre se esforçando, né? Ele foi admitido como funcionário da alfândega, onde ele conseguiu então consolidar as suas possibilidades financeiras e, portanto, cuidar melhor da mãe e dos irmãos, né? Ele teve 6 filhos, imagina você. Aliás, é uma outra característica também dos homens daquela época, né? Das famílias daquela época. Nós vamos encontrar uma prole numerosa também com Bezerra de Menezes, né, que eles eram amigos, inclusive. Ele teve 6 filhos e foram, como não podia deixar de ser, foram dias época de muitas preocupações, porque ele não perdia a esperança em dias melhores, né? Ele entrou para o espiritismo mais ou menos pela dor, se bem que a dele foi um pouco mais pela necessidade de uma explicação. Ele teve um filho, Mário, que desencarnou aos 2 anos depois de muito sofrimento, uma criança que nunca teve uma serenidade, né, na vida, na saúde, etc. E Pedro Richard não conseguia aceitar o fato de que Deus permitisse que uma criança de 2 anos pudesse sofrer com tanta potência, com tanta força, com tanta intensidade, né? E foi exatamente isso que fez com que ele, através de um conhecido dele, né, fosse levado a procurar entender as razões, as necessidades, e através do espiritismo ele pudesse perceber como é que as coisas funcionavam, né? Ele teve uma vida de muitas realizações, César. Ele era inteligente, era capacitado, trabalhador, ele era empreendedor, né? E ele formou uma firma de construções, né? Ele tinha uma oficina de carpintaria, só que para ele poder trabalhar para o governo, para determinadas atividades e licitações, era preciso que ele tivesse uma licença para fazer isso. E essa licença ele conseguiu através de um grande amigo da Federação Espírita Brasileira, porque ele já estava integrado no movimento espírita. Isso. Ele teve as respostas do porquê o filho dele ter sofrido, teve desencarnado aos 2 anos. E isso foi para ele um alívio muito grande, ele poder saber que o filho não tinha morrido e que as dores do filho estavam destinadas a desaparecerem. E ele então com isso conseguiu criar um ambiente próprio de muita serenidade, né? E ele então, envolvido nesse processo todo, ele conseguiu firmar a sua vida profissional, né? E ele então seguiu em frente.
ele era chamado de peregrino do Evangelho. Isso porque ele viajou por todo o estado do Rio e para onde fosse necessário em outros estados que ele tivesse convite, ele ia fazer isso. Ele era um fervoroso adepto do Evangelho. E Pedro Richard, ele tinha na prece o seu maior ponto de apoio, desenvolvendo com tudo, já a partir da sua própria condição de estudioso, né? Ele desenvolveu a mediunidade de cura, o que, aliás, também naquela época era muito comum, né? Havia uma predisposição mediúnica dos grandes nomes do Espiritismo para a mediunidade de cura, né? E com isso, então, ele se tornou bastante conhecido, né? Fazendo um trabalho magnífico para socorrer os sofredores. É importante também lembrar sobre Pedro Richard, César, que como ele tinha essa empresa de construção, que ela cresceu, ela foi se expandindo, né? Ele começou a ser chamado de engenheiro, porque ele tinha as licenças, né, da prefeitura, isso. E as licenças essas que eram renovadas e eram ampliadas, porque ele demonstrava capacidade, demonstrava credibilidade, né? E então ele foi sendo chamado de doutor, de engenheiro, coisa que ele não aceitava muito, mas também... E com isso acabou ganhando o nome de rua. Lá no Grajaú, o nome da rua é Engenheiro Richard. Isso. E é uma rua muito bonita, muito arborizada e que todos conhecem. Só não sabem que esse Engenheiro Richard é o nosso Pedro Richard, né? Aliás, a família dele, né? Os filhos, os netos dele continuaram esse trabalho, essa obra de envolvimento com a doutrina espírita, né? E ele então pôde semear tudo isso dentro do espírito da família, né? Ele regressou à espiritualidade em outubro de 1918 com apenas 67 anos de idade, né? E evidentemente com a sensação do dever cumprido, etc. Então a lembrança de Pedro Richard, do seu trabalho, da sua descendência, enfim, é um nome que ficou marcado no histórico, né, do movimento espírita brasileiro. Diga-se ainda que existe um lar Pedro Richard, uma homenagem a ele, que fica ali em Jacarepaguá, na Rua Comandante Simeão. E ele deixou um neto, né? Pedro Richard Neto, que durante bastante tempo foi vice-presidente do Lar Fabiano de Cristo, chegou a ser até presidente do Lar Fabiano de Cristo. Então a nossa homenagem a esse espírito maravilhoso, que, diga-se de passagem ainda, depois do Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, dirigiu até a sua desencarnação a assistência aos necessitados da Federação Espírita Brasileira. Que Jesus abençoe esse espírito maravilhoso. Vamos ao nosso intervalo e retornamos logo em seguida. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Aqui estamos para a finalidade mor da evolução. Os ensinos do Mestre Jesus aí estão à nossa inteira disposição. A música da vida é de origem divina. Deixemos a voz do coração falar. Desprendamo-nos das amarras e das sombras da vaidade, do egoísmo e de tudo mais que se compraz com as imperfeições. Tenhamos a fé como um farol a nos guiar em nossas jornadas. Sintamos a paz da oração e a completude da caridade. Espíritas, estejamos atentos ao serviço no bem. Estejamos dispostos a trabalhar em função do melhor, dando o melhor de cada um de nós. Orar e vigiar, trabalhar sempre. Em Jesus habita o caminho da verdadeira felicidade. Música para a alma.
Diversas narrativas espirituais descrevem locais em planos espirituais em que a música reside. O papel da arte dos sons é harmonizar mentes e corações, pois o pensamento, sabemos, é força. Na colônia Nosso Lar, por exemplo, o espírito André Luiz descreve a paz que emana no campo da música. Mozart descreve do planeta Júpiter a música como fonte inesgotável da vida. Aqui na Terra, a música vem também, desenvolvendo esse importante papel. Por isso, as percepções morais podemos dizer que também podem ser expressas através da música. A música espírita é a música integral, pois é corpo e espírito. Inegável a contribuição da espiritualidade que comprovadamente atua durante a execução de músicas interpretadas com o coração imbuído do mais elevado objetivo. Eis a importância de estarmos ligados às sinfonias da música de nossas vidas. Prezado amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, através da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E você pode se comunicar conosco através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou mandar as suas perguntas e sugestões através do portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já uma excelente semana, um bom fim de semana e muita paz aos seus corações. E na sequência ficamos na companhia do prezado amigo Geraldo Cardoso e a internet do bem. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Saber este mistério que é
purificar, Jesus irá estender suas mãos para nós, uma imensa legião para o bem caminhar. Não existirá mais dor no coração. Vou voar na imensidão, navegar, colher os risos nos espaços siderais, a trilhar novo destino, ver do alto, bem distante, essa terra a brilhar. Mas agora eu tenho que ir logo para lá, e os anjinhos estão a me esperar. E os anjinhos estão a me esperar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma página simples, mas que nos mostra a força da natureza e a sabedoria. Na vida atribulada da atualidade, passamos dias sem ter tempo para dedicar alguns minutos apreciando a natureza. Quantas maravilhas o Pai Celestial nos concede! A cada dia, desde o esplendor da alvorada, somos presenteados com os raios de sol banhando a relva e os campos cobertos de flores multicoloridas, com o bailado sutil das borboletas, o voo sereno do beija-flor, a paisagem moldurada pelo azul límpido de um céu de outono. Que maravilhoso presente o Criador nos oferece a cada dia. E os passarinhos, com suas belas plumagens e a sonoridade do seu canto. Como é perfeita a arquitetura divina. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue essa proeza? Se nós tentássemos dormir assim, certamente iríamos cair e talvez até quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões que controlam o movimento das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? Que desenho incrível o Criador fez para que o passarinho pudesse se segurar nos galhos. Mas não é tão diferente em nós. Quando o nosso galho da vida fica precário, quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado, dobrado em oração. Se você algumas vezes se vê num emaranhado de problemas que o fazem perder a paz e a alegria, não se entregue ao desânimo. Faça de Jesus o seu melhor amigo. Ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas,
porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus está ansioso, esperando por você. Ele quer fortalecê-lo e abençoá-lo. Ele nos disse ainda: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por meu intermédio. Deus nos ama. Em nome de Deus, Jesus renova nossas forças e nossa fé. Basta ir a Ele através da oração. E se Ele cuida de um passarinho, imagine o que não fará por você, que é também filho amado de Deus. Jesus é o nosso irmão maior, nosso mestre e nosso Senhor. Basta você crer. O apóstolo Pedro nos afirma: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E jamais se esqueça: quem aprende a ajoelhar-se diante de Deus estará sempre de pé. Tudo o que nasce de joelhos nasce para ficar de pé. De toda a criação de nosso Pai, você é a coisa mais preciosa que Deus colocou neste mundo. Uma abençoada semana para você. Meus amigos, as mensagens divulgadas neste bloco ficam à disposição do público em duas modalidades: em PPS, no site do ICEB, portaliceb.org.br, em apresentação de slides, que pode ser visualizada e baixada do portal do ICEB. E fica também em áudio no site do Clube de Arte, www.clubedearte.org.br. Gratos pela gentil atenção, aqui nos despedimos com votos de uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, depois que nossa Natasha McKenna certamente encantou a todas as pessoas ouvindo sua voz maravilhosa. Passamos agora a este bloco em que respondemos perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. A Saruí selecionou aqui uma primeira pergunta da nossa irmã Maria de Nazaré Alves de Souza. Ela faz uma pergunta muito interessante e só na pergunta nós encontramos vários enganos, né? Diz assim: é verdade que o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, era um padre antes de se converter? Engraçado, eu não sei de onde ela pode ter tirado isso, de onde ela ouviu isso, mas você sabe que o imaginário popular ele desenvolve uma porção de histórias, né, a respeito. Mas eu vou dizer para você, Maria de Nazaré, sem querer, você cometeu alguns equívocos na sua pergunta, e com prazer, então, nós vamos passar a responder, porque servirá de esclarecimento para muitos ouvintes. Veja bem, Allan Kardec ele não foi o fundador do Espiritismo. Aliás, ele fazia questão de frisar esses detalhes, né? Eram pequenos detalhes, mas ele gostava de frisar isso. Ele não foi o fundador, ele foi o codificador, ou seja, ele foi o indivíduo, a pessoa que reuniu os conhecimentos, os valores, as ideias do cristianismo
tentando revivê-las lá das suas origens básicas, e com isso ele estabeleceu padrões de uma doutrina que pretendia reviver o cristianismo na sua essência. Então, em todos os seus escritos, ele sempre fez questão de explicar que não estava fundando uma nova religião, filosofia ou qualquer outra vertente do pensamento humano. Ele estava apenas codificando, né? Eu repito que eu já estou insistindo aqui para que isso fique bem firme na sua cabeça, colocando numa ordem adequada as premissas originais do cristianismo. E outra coisa, Kardec, ele nunca foi padre. Ele era um educador, um pedagogo, um professor. Essa foi a formação que ele teve. Ele teve colégio, ele criou inclusive um sistema educacional para as escolas públicas francesas, que foi utilizado durante muito tempo na França, né? Ele não era padre, nunca foi. E também ele não passou por nenhum processo de conversão. Porque, veja bem, se Kardec foi o codificador do Espiritismo, e a partir dessa codificação foi que o Espiritismo passou a existir, ele não poderia antes ter se convertido por uma coisa que não existia. Então ele na verdade não se converteu. Ele foi aplicou-se na sua consciência, no seu proceder, aplicou-se livremente, suavemente, espontaneamente aquelas coisas que a codificação do Espiritismo estavam anunciando. Então não houve necessariamente esse processo de conversão que você falou. Eu espero que eu tenha respondido, esclarecido para você isso, e que também muitos ouvintes aproveitem para ter sempre essas questões em linha de raciocínio, né? Quer dizer, não foi fundador, não foi padre, nem se converteu. Ele converteu. É isso mesmo, tá certo. Mas a nossa irmãzinha ainda levanta uma outra questão. Para os espíritas, a crença em Deus é igual à dos cristãos? Maria de Nazaré, num programa anterior, já foi abordada a questão dos espíritas e do cristianismo, mas não custa nada a gente voltar ao assunto sempre, porque ele é atual, é atuante, é recorrente, mas é sempre importante, né, nós voltarmos a essa explicação, né? Quando você pergunta se a crença dos espíritas em Deus é igual à dos cristãos, você transmite a ideia de que você não nos inclui entre os cristãos. Isso é um engano, Nazaré. Somos nós, espíritas, profundamente cristãos. E o nosso modelo maior é Jesus. O livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um tratado teológico espírita que mostra uma análise dos feitos e dos ensinos de Jesus. Então, como é que era possível? Como é que é possível que se ensine, que se acredite, que se adote, que se assimile o exemplo de Jesus e não ser cristão? Né? É uma contradição. Mas essa dúvida que você tem, muita gente tem, muita gente fala, muita gente faz referência aos espíritas como não cristãos, né? Mas, de qualquer maneira, o nosso modelo maior é Jesus, e isso está contido no que Jesus ensinou. Melhor ainda, Nazaré, temos plena convicção de que o Espiritismo é a expressão do Consolador prometido pelo Mestre Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois no 26. Ora, se nós entendemos que o Espiritismo Consolador é a promessa que Jesus fez, nós estamos tão próximos dele quanto qualquer outra denominação cristã, não é? Logo, a nossa crença em Deus é indiscutível, é igual à de todos os homens de boa vontade, que aplicam o amor ao próximo como um padrão de vida. Tá bom, Nazaré? Quer dizer, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, você citou muito bem, todo ensino em cima dos ensinos morais de Jesus. Né? Então, e ainda se duvida, né? Pois é. De maneira... Mas, de qualquer maneira, essas informações, elas são espalhadas, elas são ditas de uma forma, eu diria, César, em algumas situações até irresponsável, que é para confundir mesmo.
O cristianismo, o espiritismo é tido inclusive como o cristianismo redivivo, né? Ou seja, está fazendo renascer aqueles princípios de Jesus que lamentavelmente ao longo de muito tempo acabaram sendo de alguma forma deturpados. E essa é a razão da codificação. Por isso é que Kardec trouxe à baila os novos princípios, né? Pois é isso, meus irmãos. Vamos então fazer um nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio inestimável do nosso Toninho Barbosa, que fica ali do outro lado do vidro, arredondando as nossas vozes e ajustando, melhorando as nossas possibilidades, que não são uma grande coisa, né? Mas lembramos que neste sábado não teremos atividade no Instituto Cultura Espírita por causa do feriadão de hoje, que enforca a sexta-feira de amanhã e transforma aquela região ali num grande deserto que todo mundo viaja e a região fica até com pouca segurança. Então, em nome disso, a aula programada da doutora Rosa Martins, o Ser Quântico, uma aula especial que não será perdida, vai ser reposicionada na primeira oportunidade e avisaremos a todos os nossos irmãos. Também lembrando que no dia 30 de junho teremos um seminário muito especial com a nossa querida Dora Encontre, com a participação também de nossa Natasha McKenna, onde nós teremos música, harmonia, educação e espiritualidade. Todos estão convidados, sábado, dia 30, a partir das 14 horas, das 14 às 17 horas, na nossa sede, ali na Rua dos Inválidos, 182, no segundo andar, no centro, no prédio do CERJ. Todos estão convidados desde já. Ô César, vale lembrar também rapidamente para os ouvintes a questão dos nossos programas estarem disponíveis no site do... Isso, nosso site www.portaliceb.org.br, e lá dentro os irmãos encontram www.tviceb.com. Na verdade, este programa está no nosso site, está na TV ICEB. Também estão lá as palestras que são realizadas no nosso Instituto Cultura Espírita. TV ICEB transmitindo para o Brasil e para o mundo o trabalho produzido pelo nosso Instituto Cultura Espírita. Neste último bloco, nós vamos trabalhar o livro Palavras de Vida Eterna, né, de Emmanuel, Mediunidade Abençoada, do Francisco Cândido Xavier. O livro foi editado pela editora Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em Minas Gerais, né? A lição de hoje chama-se Ajudemos Também, que nós vamos ler e comentar juntamente aqui com o nosso companheiro Saruí. Emmanuel começa a desenvolver pensamentos, raciocínios a partir de uma passagem de Marcos, em 6:37, que diz assim: Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. O título é Ajudemos Também. E o comentário do nosso Emmanuel é este: Em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. Quer dizer, a gente toma a iniciativa, né, de propor, mas na verdade é a oportunidade que a gente está recebendo, né? Então diz Emmanuel: enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua,
o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Isso é interessante, né? A gente pede, Senhor, ajuda, né? Os bons espíritos apoiam, e eles realmente se movimentam, né? Mas e a gente? O que a gente faz, né? A gente arregaça as mangas ou fica só rezando? Eu conheci um caso interessante, César, de um cidadão, que ele, nas suas súplicas, ele tinha quase que convicção plena de que seria atendido. Mas quando ele pedia pelos outros, ele condicionava o merecimento deles. Pois é, né? É uma Tem coisa essa faceta mesmo. Também, né? É isso mesmo. Essa coisa, o espiritismo tem que ser praticado, né? Quer dizer, de fato, ninguém vai abrir mão da oração, do pedido, do apoio ao mundo maior. Ninguém vai abrir mão disso. Mas ninguém também está exonerado, né? De arregaçar as mangas e trabalhar. Então diz o nosso Emmanuel, é indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Quer dizer, isso que é indispensável, né? Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Por isso o título é esse, ajudemos também, né? Por isso Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Isso foi no episódio da multiplicação de pães. Isso. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, dai-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. Quer dizer, a nossa pouca possibilidade, né, será transformada pelo mundo maior numa ajuda muito maior. Às vezes aquilo que a gente está vendo, meu Deus, o que eu posso dar é tão pouco, eu sou pobre, não tenho quase nenhum dinheiro, né? Eu não tenho quase pão, eu não tenho quase roupa, eu não tenho quase... Mas aquilo que eu der, mesmo que seja muito pequenino, de alguma sorte vai ser ampliado pela espiritualidade. Na verdade, aquilo que eu vou dar está carregado com uma energia amorosa, né? E esse amor certamente sofrerá uma conversão da espiritualidade e vai se transformar em alimento para as almas. Sem dúvida. Né? Vai se transformar em um novo estímulo. Enfim, as pessoas vão se sentir abençoadas. Nós vamos estar oferecendo recursos, né, para que o mundo maior possa agir mais e melhor em favor daquelas pessoas. Nós temos uma vibração mais densa, né, mais pesada, e os benfeitores vão trabalhar essa vibração para ajudar melhor os necessitados. Né? Então diz o nosso Emmanuel que a lição é expressiva, nós estamos vendo isso, né? Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Quer dizer, não basta. Isso não exclui as frases, né? Mas elas são necessárias, mas não são suficientes. Não é isso? Antes de tudo, diz o nosso Emmanuel, antes de tudo é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Esse é um ensinamento, é como tudo que se faz no Espiritismo, né? É simples, é direto, é objetivo. Se a coisa é muito complicada, pode contar que realmente não tem muito a ver com a nossa doutrina, né?
Há toda uma questão experiencial nisso aí. Quer dizer, cada um de nós tem que se voltar para, de fato, exercitar o trabalho do bem. E tem um detalhe também, César, esse último parágrafo aí, na hora que você estava analisando, eu me lembrei da própria atitude de Carlos Torres Pastorino e seus amigos, incluindo Hollenberg, Chico Xavier e Divaldo Franco, entre outros, né? Quando eles decidiram a fundação do Lar Fabiano de Cristo, com o objetivo de aplicar na prática todos aqueles valores, aquelas coisas que eles estavam lendo na teoria, né? Então eles foram agentes do Evangelho na medida em que eles então decidiram, né? E a trajetória, né? Está hoje lá o Lar Fabiano com seus 54 anos, quase, né? 54 anos de existência, né? E passando por todas as dificuldades possíveis e sempre conseguindo vencer, porque ele tem uma origem, uma base na especificação divina de que precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos na teoria, né? Foi muito interessante você lembrar isso, porque eu me recordo muito que o coronel Hollenberg, o professor Pastorino, contava um pouco a história. Como é que aconteceu que propósito levou eles a fundar o Lar Fabiano? Havia um grupo de estudos. O professor Pastorino era um gênio, né? Ele sabia muitos idiomas. Ele estudou o Evangelho lá em Roma, ele estava fazendo o doutorado dele, né? E acabou saindo da igreja e voltou para o Brasil. E aqui ele, ali no Grajaú, começou a frequentar uma casa espírita, né? Então, rapidamente ele se assenhoreou dos conhecimentos espíritas e ele começou a fazer um trabalho maravilhoso. Era uma reunião que era feita às quintas-feiras à tarde, aqui num apartamento biblioteca, com cerca de 15 mil volumes. Na Rua 7 de Setembro. Rua 7 de Setembro, né? 15 mil volumes só sobre religiões comparadas, filosofia, isso uma porção de idiomas, né? E o Pastorino vivia estudando essas coisas. Havia um grupo de estudos chamado Espíritos, né? Esse grupo de estudos se reunia para aprender o Evangelho com ele. Foi daí que surgiu esse livro muito importante chamado Sabedoria do Evangelho, né? Onde o Pastorino estudava cada texto, cada trecho, cada palavra. Às vezes levava uma opção de tempo de uma palavra. O sentido dela era muito bonito, era até uma covardia estudar espiritismo, estudar evangelho com ele, porque ele sabia grego koiné, que era uma cópia que ele estudou lá no Vaticano, era a cópia do evangelho em grego koiné, né? E ele comparou isso com a tradução da chamada Vulgata latina, né, que era a tradução oficial da igreja, e ele reparou que havia muitas diferenças, havia interpolações e algumas coisas inexplicáveis. Isso ajudou a sair até da igreja. Na verdade, ele acabou saindo mais tarde, quando Mahatma Gandhi pediu uma audiência ao Papa. Exigiram um fraque. Exigiram que o Mahatma se vestisse uma roupa lá farpelada, né? E isso, ele usava aquele sari muito modesto, muito simples, né? De linho grosseiro em cima da pele. Sandália. E aí foi realmente com isso, o Pastorino sabe de uma coisa, não é bem isso que eu estou pensando. Então ele voltou para o Brasil, como dissemos, aderiu à doutrina espírita e fez esse grupo de estudos, e durante vários anos, esse grupo de estudo foi fundado em 51. Dali nasceu, por exemplo, o SEI, o Serviço Espírita de Informações, né? Mais tarde nasceu esse SEI em Esperanto. Aliás, o Pastorino era um grande esperantista, né? Ali nasceu também o núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas do Colégio Militar. Ele era professor do Colégio Militar, professor de latim, né? Enfim, e nasceu esse grupo de estudos espíritos, de onde surgiu lá Fabiano de Cristo. Mas um dia os espíritos se manifestaram. Eles estavam estudando o Evangelho e os espíritos se manifestaram e fizeram a pergunta assim disseram o seguinte para as pessoas que estavam ali presentes: meus irmãos, vocês estão estudando o Evangelho, isso é belíssimo, mas Evangelho vivido é caridade aplicada. Isso não diz nada ao coração de vocês? Então, a partir daí,
eles tomaram a decisão de criar alguma coisa onde se pudesse aplicar a caridade. E é assim que em janeiro de 1958, feita uma reunião no dia 8 e foi fundado o Lar Fabiano de Cristo. Existe um documento de 1957 que é uma carta de convocação, em que o professor Pastorino convida pessoas de boa vontade para a fundação dessa instituição. Evangelho vivido, caridade aplicada. É exatamente, você lembrou muito bem, né, o teor dessa lição que nós temos aqui, né? Quer dizer, não basta rogar a intervenção do céu, mas é preciso arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Como disse Jesus, dá-lhes voz de comer. É como se ele estivesse dizendo, não sou eu. Vocês é quem tem que fazer assumir a parte o exemplo de fazer. Exatamente. Pois é isso, meus irmãos. Estamos chegando assim ao final do nosso programa. Muito agradecidos pela atenção de cada um. Relembrando que não vamos ter atividade neste sábado no nosso instituto, mas no outro sábado estaremos lá, se Deus quiser, retomando todas as nossas atividades. A Sauri, por favor, para as suas despedidas dos nossos irmãos. Para agradecer a atenção de todos, nós temos informações de que a audiência do nosso programa, junto aos companheiros espíritas, muitos acessam pela internet, né? Então são espíritas de outras cidades, outros estados, e isso é apenas incentivo para que continuemos a divulgação dos valores, da ética, da moral, dos ensinos do Espiritismo. Que Deus abençoe a todos e que todos estejam em paz. Nossa gratidão pelo carinho, nossos votos de muita felicidade, harmonia, uma boa semana e até a próxima semana neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de junho é o CD do seminário Transição Planetária. Este CD contém a primeira parte em áudio do seminário realizado pelo expositor espírita Divaldo Pereira Franco, no 28º Congresso Espírita do Estado de Goiás. São 70 minutos de esclarecimentos sobre o momento em que vivemos na transição de nosso planeta para o estágio de mundo de regeneração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos 182, segundo andar.